Vamos começar, gente? Vamos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece, a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas. Aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras com o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificar o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta do bem para que o divino amor seja glorificado. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor. Dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. Hoje será o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou compartilhar a minha tela. O tema: Instruções dos Espíritos.
a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados neste mundo, todos seriam felizes. Não mais aí os ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza por quanto do supérfluo da mesa de cada rico. Muitos pobres se alimentariam. E não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sairdes do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarás, quiçá, talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, pois que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior onde vos achais, por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito baixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau procedimento, ao mau proceder de alguém, de outrem, é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e a qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Algum comentário até aqui? Irmãos, irmãs, conceitos, não? Ai, se nós tivéssemos já aderido há muitos séculos a esses ensinamentos do Mestre Jesus, quanto avanço nós já teríamos alcançado, né, no âmbito da espiritualidade. Esse planeta estaria muito avançado, né? Nós estaríamos emanando vibrações positivas aí por todo o cosmos, né? Sendo que atualmente a gente sabe que as emanações que partem daqui são terrivelmente nocivas, né, aos planetas
aos irmãos aí do espaço, os seres mais fluídicos, né? Menos materiais. Esses conceitos de moralidade, né? Urge, né? Serem implementados na nossa sociedade aí, com mais celeridade. Porque o que nós vemos é praticamente um conceito utópico, né? Irrealizável nos padrões atuais, porque não há um avanço em busca da concórdia, da fraternidade entre nossos irmãos. Não. As guerras não somem daqui, né? As revoluções, as discórdias nos âmbitos familiares ou nos âmbitos da sociedade ou de um país, não é? Como disseram, né, os nossos conceituados irmãos, que o dia que houver fraternidade nesse mundo, o mal vai fugir daqui, vai sair daqui, porque não vai ser mais necessária a sua presença aqui para um certo auxílio, né, à melhoria do ser humano. Obrigado, meus irmãos. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu lembrei de uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu achei muito impactante. Na Escócia, tinha um camponês e estava numa densa névoa. E de repente esse camponês começou a ouvir gritos do pântano. E quando esse camponês chega perto, próximo, tem um menino enterrado já até a cintura na areia movediça. Ele arranca esse menino de lá, leva para sua casa, dá um banho no menino, oferece uma sopa quente. Aí depois esse menino desaparece. No outro dia, para um Rolls Royce na porta do camponês, desce um menino e um senhor, que era o pai dele. Era um lorde. E esse lorde chega para o camponês e falou: foi o senhor que salvou meu filho? Sim, foi. E daí tira um saco de moedas, de ouro, e entrega para o camponês. Mas o camponês ele recusa. Falou: não, eu nunca salvei uma criança antes, mas eu salvo sempre os meus animais. E esse ato não merece qualquer recompensa. E daí o Lorde pergunta: essas terras são suas? Não, essas terras são do Lorde tal, fulano de tal. Pois bem, amanhã essas terras serão suas. Aí o camponês de novo: não, o senhor não está entendendo. Eu não preciso dessas terras. Minha família trabalhou nessas terras durante gerações. Eu tenho o suficiente para viver. E daí, nisso, vem um menino e se agarra na perna do camponês. E o Lorde pergunta: é seu filho? É um órfão que a providência divina me entregou. E aí o Lorde faz uma proposta para o camponês: então deixe que eu leve o seu filho, para que ele possa estudar na Inglaterra. Farei dele um homem notável do seu tempo. E aí o camponês fica ressabiado, né? Porque ele tinha se afeiçoado àquele menino, era como se fosse seu filho. E o camponês inicialmente negou. E daí o Lorde falou: agora o senhor está sendo egoísta. Eu estou oferecendo uma oportunidade para o seu filho. Deixe que ele aprenda. E com muita insistência, o camponês resolveu entregar o seu filho ao Lorde. E ele o veria nos verões, eventualmente. E esse menino cresceu, né, estudou medicina e se tornou um grande médico, infectologista. E passados aí algum tempo, né, vários anos, o, esse, o filho do Lorde ficou muito doente. Ele adquiriu
pneumonia, que não tinha cura. E daí a família, né? A família toda desesperada, né? E os médicos falaram, olha, a chance dele morrer é 100%, mas não tem nada que ele possa tomar? Olha, tem um tratamento experimental que ele pode fazer, que a chance dele sobreviver é de 10%. Aí a família conclui, bom, 100% de chance de morrer, 10% de chance de sobreviver, vamos fazer o tratamento. E daí, essa pessoa melhorou. Em 2 semanas estava completamente restabelecido. E, na verdade, esse jovem médico era o filho do camponês. E o nome dele é Alexander Fleming. E a pessoa que foi salva era o filho do Lorde, que era Winston Churchill, né, que teve um papel decisivo aí na Segunda Guerra Mundial. Então, vejam que estranhas coincidências que se operaram, né? E isso tudo para falar o quê? Joana de Ângeles nos diz que até 2025 estarão reencarnados na Terra 200 mil espíritos de ordem angelical. Então, a meu ver, não é possível que isso não melhore. É claro, até que todos esses espíritos, a maioria deve ser crianças, cresçam, se tornem homens e mulheres, né, estejam posicionados em todas as áreas do conhecimento, isso vai levar um tempo para mudar. Mas, com certeza, o nosso planeta vai se tornar um mundo de regeneração. Porque Jesus pediu pessoalmente para que esses espíritos viessem ter com nós. Missionários, como Alexander Fleming, como falamos. Então, é aquela coisa, você pega um copo de água suja e vai despejando uma jarra com água limpa, essa água do copo sujo vai se purificar. Então, a Terra vai se tornar um mundo de regeneração. Ainda que as trevas ainda estejam dificultando os irmãos em sofrimento, e qual que é o nosso papel? Nós não temos grandes missões, apenas não atrapalhar o processo e tentar fazer um pouquinho que seja do bem, para ajudar aqueles que estão na extensão dos nossos braços. Então, acredito que esse papel a gente possa fazer. Comentários? Como ensina os nossos avatares do Espiritismo, né? Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que estivermos, por fora e por dentro de nós mesmos, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do Evangelho. Essas questões, esses atos fortuitos, né? Como foi a invenção da penicilina pelo Fleming, né? Com a lágrima dele que caiu sobre uma cultura, né? Esses fatos, essas questões são, para nós, circunstanciais, mas não, são obras da espiritualidade superior, né? Do pré-ordenamento a que nós estamos envolvidos, né? No processo reencarnatório. Obrigado, meu irmão. Obrigado você, Rubem. Comentários finais antes de passarmos para o Evangelho, para as vibrações? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos aqui, em nome dele, junto com os nossos amigos espirituais que vieram ter conosco, que chegaram bem antes, promover a limpeza do nosso ambiente familiar, para que fossem aqui recebidos vários irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós mesmos.
E vamos então pedir por aqueles que são mais desafortunados do que nós, que ainda não alcançaram essas luzes esclarecedoras que tanto nos auxiliam. Vamos pedir pelos nossos irmãos que sofrem pela saída prematura do corpo físico em virtude do suicídio, como a Carla, o Fred, o Luiz Roberto, o Bruno, o Alain, o Elias, a Juliana, a Verena, a Gabriele e tantos outros. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, que tem conhecimento de pessoas que se suicidaram, que passe a fazer prece constantes por essas pessoas, para que o auxílio divino, o auxílio de Jesus e de nossa mãezinha Maria possa chegar a esses irmãos o mais rápido possível. Peçamos também a Jesus que ampare todos os encarnados que sofrem de graves obsessões. Nós sabemos que as obsessões nada mais são do que aqueles que foram traídos nos seus mais caros sentimentos, que não perdoaram e que agora cobram dos que estão encarnados contas. E nós sabemos que só há paz quando há perdão. Peçamos a Jesus, então, que ampare tantos os obsessores, os nossos irmãos que não perdoaram, com aqueles que seguem a sua caminhada na terra, para que esses laços um dia possam ser refeitos. Vivemos ainda por todos os homens e mulheres que detêm o poder na terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta. Vivemos pelos centros espíritas, pelas igrejas, pelos templos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade, e ainda por aqueles indivíduos que fazem o bem sem qualquer recompensa, sem qualquer reconhecimento. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que só começará quando nós dominarmos as nossas más tendências, controlarmos os nossos impulsos inferiores, fazendo assim um novo dia, uma nova aurora. Graças a Deus e graças a Jesus. Prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre. Vele por nós, por todos nós. Amém. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Fred, dá um abraço na Eliane. Tá bom, pode deixar. Beijo a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Boa noite.